Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Meus irmãos, nós estamos aí em uma série falando sobre o diabo, o inferno, essas mitologias gregas. Então, nós vamos falar sobre esse homem, o homem de Gadara, o homem gadareno. Será que esse homem estava realmente possuído? Então, eu quero trazer esse título aqui, o homem gadareno, a loucura de Israel e a cura da mente. E se eu te dissesse que o homem gadareno nunca esteve com demônios, mas sim com o daimon ativado dentro dele, o que a religião chamou de possessão, o Messias, Yahshua, revelou como doença da mente. O gadareno não lutava contra seres das trevas, ele lutava contra a sua própria carne, contra a sua própria natureza. E é sobre isso que o sistema religioso não quer que você saiba. Porque quando o homem entende que o mal não vem de fora, ele descobre o reino de Deus dentro de si. Hoje, nós vamos rasgar o véu da tradição religiosa e revelar a verdade espiritual, não a minha, mas a verdade espiritual do Evangelho do Cristo ressuscitado. Nós vamos falar aqui sobre a espiritualidade do gadareno. Marcos capítulo 5 diz: E chegou Yahshua, o Messias, à província dos Gadarenos, e veio-lhe ao encontro um homem com espírito imundo. Mas o que é um espírito imundo? Você já fez essa pergunta a si mesmo? Bem, meus queridos, na cultura judaica, esse termo não falava de um demônio externo, mas de um estado interior de enfermidade da alma. O homem de Gadara não estava possuído, como nós aprendemos ao longo do nosso tempo aí dentro do sistema religioso. Ele estava perturbado, louco, fora do juízo perfeito. E quando Jesus o liberta, o texto diz: E acharam o homem vestido e em perfeito juízo. Lucas capítulo 8, verso 35. Então, isto mostra que a libertação não foi um exorcismo, foi uma cura da mente. Agora nós vamos falar um pouco sobre a cultura helenista. Gadara era uma das 10 cidades da Decápolis, território dominado pela cultura grega e romana. Lá se adorava Zeus e o porco era um animal sagrado dentro dessa cultura. Os judeus que viviam naquela região estavam mergulhados na idolatria. E o gadareno era o reflexo disso. Um homem dividido entre dois mundos, a fé judaica e os costumes pagãos. Por isso, ele vivia entre sepulcros, porque, espiritualmente falando, Israel estava entre os mortos. Assim como nós observamos também em Ezequiel, na visão dos ossos secos, onde o profeta vê um vale cheio de ossos secos e Deus diz: estes ossos são toda a casa de Israel. Ezequiel capítulo 37 e o verso 11. Você pode ler todo o contexto, está falando sobre isso. Então Israel estava morto espiritualmente, sem vida, sem consciência. O povo que um dia ouviu a voz de Deus, agora vivia entre os sepulcros. O gadareno é o reflexo desse povo. Um homem rodeado por morte, vivendo na sombra do antigo pacto, mas prestes a ser despertado pela palavra da vida. E isso reforça a ponte entre o antigo e o novo pacto. A libertação do gadareno
é a ressurreição espiritual de Israel. O mesmo Espírito que soprou sobre os ossos em Ezequiel, agora sopra sobre a mente do homem em Gadara. O homem gadareno é o símbolo do povo que perdeu a sanidade espiritual, que se afastou do Espírito, que se entregou à loucura da religião. A palavra daimon, no original grego, é daimon, e daimon significa estado do espírito, perturbação mental. Não é um anjo caído, não é um ser das trevas, é a mente adoecida. Quando o daimon se manifesta, o homem perde o domínio de si. Fala o que não quer, faz o que não deve e vive preso num ciclo de culpa, medo e loucura. No final desse vídeo, eu vou explicar um pouco mais, com mais detalhes sobre essa palavra daimon. Então, seguindo aí, meus queridos, Yahushua, o Messias, ele não expulsou um ser, ele expulsou o desequilíbrio, ele restaurou, ele libertou o homem do próprio ego. Então eu faço uma pergunta, é demônio ou doença? Meus queridos, no Antigo Testamento, os judeus chamavam qualquer doença inexplicável de espírito mau. Veja lá em 1 Samuel 16, verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava um espírito da parte do Senhor. Não era o diabo, era desequilíbrio emocional, tristeza profunda, crise de consciência. Assim também com o gadareno, ele era um homem oprimido pela sua própria mente, sua legião era a soma dos pensamentos confusos, as vozes do medo e a da culpa. Mas quando o Cristo chegou, a luz venceu a escuridão interior. E por que fala legião? Quando Jesus perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião aqui, meus queridos, era o termo usado para designar 6.000 soldados romanos. Ou seja, aquele homem estava dominado por um exército de pensamentos. A legião simboliza a mente fragmentada, dividida entre a carne e o espírito, entre a tradição e a revelação. E quando o Cristo entra, a legião se dissolve, a carne se cala e o espírito governa. Há uma passagem que Jesus fala assim, esse demônio só sai com oração e jejum. Olha só, disse Jesus, esta casta não se expulsa senão com jejum e oração. Essa casta não é uma linhagem de demônios. É um tipo de mente carnal que só é vencida quando o homem silencia a carne e se conecta ao espírito. Jejum é calar o ego. Oração é alinhar a consciência com Deus. Você fala com o Criador. Porém, as Escrituras também falam sobre o verdadeiro jejum. É negar a vontade da carne. É silenciar as vozes internas que te afastam da verdade. Uma certa vez, falaram com o Messias, quando ele estava reunido com os discípulos, a respeito do jejum, porque eles não estavam jejuando. Jesus disse, podem jejuar os filhos das boldas enquanto o esposo está com eles? Marcos capítulo 2, verso 19. Ou seja, o esposo está presente. O Espírito habita dentro de nós, que é um só. Né? Cristo é uma manifestação do próprio Deus. No Antigo Pacto, o Espírito vinha e ia.
mas hoje ele habita permanentemente. Olha só o que está escrito. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Por isso, o jejum não é ausência, é consciência da presença. O jejum que agrada a Deus, isso nós podemos encontrar. Isaías capítulo 58. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e repartas o teu pão com faminto? Ou seja, é mais fácil você ficar sem comer do que você dar alimento ao próximo. Não é isso, em outras palavras? Então, o jejum que agrada a Deus não é fome no estômago, mas misericórdia no coração, amor ao próximo. Então, quando você perdoa, você jejua do ódio. Quando ama, jejua do ego. Quando serve, jejua da vaidade. Este é o verdadeiro jejum, a prática do amor e da justiça. Então, meus queridos, quando o Cristo tem encontro com esse homem, o que acontece? Esse homem é liberto. E acharam o homem vestido e em juízo perfeito. O homem gadareno voltou à consciência. A mente foi curada, o espírito assumiu o governo, porque ele estava em desequilíbrio, né? Ele deixou de viver entre os mortos e passou a viver na luz da revelação. Podemos chegar aqui a uma conclusão. O gadareno, ele mostra que a maior batalha do homem não é contra o diabo, mas contra a própria carne. A libertação não acontece fora, ela acontece de dentro para fora. O sistema religioso, ele age o contrário. Ele age de fora para dentro. Muda-se a roupa, muda-se os costumes, muda-se a forma de andar, mas o que realmente está sendo afetado é dentro. Em outras palavras, o inferno é a mente perturbada. O céu é a mente restaurada. E o reino de Deus está dentro de vós. Está escrito: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. Então, meus queridos, acrescentando aí um pouco sobre a palavra daimon. A palavra daimon vem do grego antigo e significa literalmente espírito, força interior, consciência ou poder divino que guia o homem. Na filosofia grega, especialmente em Sócrates, Platão e Heráclito, o daimon era entendido como uma presença espiritual dentro do homem, uma espécie de mediador entre o humano e o divino. Platão dizia: cada homem tem seu daimon, que o conduz conforme sua natureza. Sócrates afirmava: meu daimon me impede de fazer o mal. Ou seja, daimon não é um demônio, como as traduções latinas depois impuseram, mas uma força espiritual interior. Ela podia ser harmônica, né, daimon bom, ou perturbada, daimon mal. Depende do estado da mente e da consciência do homem. Daimon bom, o espírito alinhado. Daimon bom é a voz interior alinhada com o espírito. É a consciência desperta. O homem guiado pela luz interior. E Yahshua, o Messias, ele expressou isso quando disse: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, verso 21. Esse daimon, ele representa o estado de harmonia, quando o homem está conectado ao espírito do Criador, pensando, agindo e sentindo em harmonia com o amor, a justiça e a verdade. Em uma linguagem bíblica, isso é o que Paulo chama de andar segundo o Espírito. Romanos capítulo 8 e o verso número 4.
É o daimon restaurado, a mente de Cristo dentro do homem. É o homem espiritual, o templo vivo, em perfeito juízo. Quando nós olhamos nesses cultos de hoje, cultos pentecostais, não conseguimos enxergar um daimon bom, porque eles estão desequilibrados. Eles agem como meninos, então a mente não está bem. O daimon mau, o espírito perturbado. O daimon mau surge quando o homem se desconecta do espírito e se entrega à carne, às paixões, ao medo, ao ego. É o estado da mente dividida, o caos interior. Paulo descreve isso assim: porque o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos capítulo 7, verso 19. Estamos falando do apóstolo Paulo, o homem que foi ao terceiro céu e recebeu do próprio Cristo palavras inefáveis. Se isso fosse um demônio, por que não foi expulso lá no terceiro céu? Então, esse é o daimon mau, o espírito do homem corrompido, em desequilíbrio. Não é uma entidade externa, mas a própria consciência distorcida. Em Marcos, capítulo 7, 21 e 23, Jesus ensina: do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios, as maldades. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Ou seja, o mal vem do interior, não de fora. O daimon mal é o resultado da ausência da luz. O homem sem direção, dominado pelos impulsos da carne. Em essência, o daimon é neutro. Ele apenas reflete o estado da mente. Se a mente está cheia de luz, o daimon é bom. Se a mente está em trevas, o daimon é mau. E Yahushua disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus capítulo 6, 22 ao 23. Aqui, o olho bom e o olho mau representam a consciência, o olhar interno, o daimon que governa a alma. Lá em Gênesis, quando é registrado o primeiro homicídio, antes de Caim matar Abel, o Senhor fala a Caim: por que o mal jaz às portas do teu coração? Cabe a você dominá-lo. Ou seja, se nessa passagem o próprio Criador estivesse falando de um ser espiritual, de um ser poderoso, porque a religião nos ensinou que houve uma batalha no céu, que houve uma guerra entre o bem e o mal. Mas nós sabemos que o bem e o mal vem do próprio Deus. Está lá em Isaías, não é isso? Ou seja, se esse ser que introduziram aí nesse texto diz que houve uma rebelião no céu e que esse demônio, diabo, conseguiu colocar divisão entre a terceira parte dos anjos, imagine, meu querido, se fosse em nossas vidas lutando contra esse demônio. Então esse demônio é bem poderoso, né? Satanás é bem poderoso, porque se ele conseguiu dar um drible no Criador, fazendo com que a terceira parte se rebeliasse, então esse diabo não é um ser que poderia ser vencido por nossas forças humanas, não é isso? Por isso que Deus falou a Caim: cabe a você dominá-lo, porque era uma coisa interior, era uma coisa que vinha do próprio daimon de Caim. Então, meus queridos, a religião tem escondido muito, tem se distanciado muito da verdade para construir os seus impérios, seus castelos de terror, de horror. Agora, meus queridos, aplicando ao gadareno, o daimon mau estava ativado, muito ativado. Sua mente era um campo de guerra. Mas quando Yahushua, o Messias, o encontra, o daimon é purificado. A consciência volta à ordem divina. Não é isso que nós lemos lá no texto?
e acharam o homem vestido e em perfeito juízo. Lucas capítulo 8, verso 35. A libertação, então, é a restauração do daimon, não a expulsão de seres espirituais, mas a cura da mente e o reencontro com o espírito. Em uma linguagem moderna, hoje diríamos: o daimon bom é a consciência espiritual e o daimon mau é a mente adoecida. E o processo de salvação é a cura do daimon, a transformação da consciência pela revelação de Cristo em nós. Amém, meus queridos? Ficamos por aqui. Aqui é seu irmão em Cristo Orlando, o canal Removendo o Véu Mosaico, revelando o que o sistema escondeu e despertando o homem para a consciência do Espírito. Graça e paz a todos.